Para os nossos jovens de 60 a mais. É proteção para todos e mais agilidade nas consultas e cirurgias. É mais cuidado e energia para os nossos futuros craques. O SUS Gaúcho é assim, a nossa saúde mais forte e o nosso futuro muito mais saudável. SUS Gaúcho, tudo pela saúde de todos. Governo do Rio Grande do Sul. Na sequência, você confere Conversa Franca. Oi, gente, tudo bem com vocês? A partir de agora começa o Conversa Franca, programa ao vivo aqui da TV Câmara Caxias, um programa de debate, sempre duas opiniões, um tema polêmico. Bora começar já sabendo o tema de hoje? Caxias do Sul, segunda maior cidade do estado, com 479 mil habitantes. É o segundo polo metal mecânico do país. É o maior produtor de hortifruti grangeiros do estado. O terceiro maior em produção de uvas. Economia sólida baseada no serviço e na indústria. Já foi considerada a capital da cultura. Tem tradição em investir mais na saúde do que é previsto pela Constituição. Está entre as 5 cidades gaúchas com a melhor nota no Índice Municipal de Educação. No entanto, ainda há muito que melhorar nessas áreas. No transporte público, na garantia de acesso à cultura e ao lazer. Mas como gerenciar uma cidade desse tamanho? Quais são os desafios? Quais são os acertos? Quais são os erros? Esse é o tema do programa de hoje, com o vereador da situação e da oposição, frente a frente. Tá aí, esse é o tema do programa de hoje, Caxias do Sul, olhada pela oposição e pela situação. Quem representa a oposição aqui conosco no programa de hoje é o vereador Lucas Caranhato, do PT, seja bem-vindo. Bom dia, Carol, D'Ambros, estamos aí. E quem representa a situação é o vereador Zé D'Ambros, do PSB. Seja bem-vindo. Bom dia, Carol, bom dia, nobre colega Lucas Caranhato. Estamos aí, né? Eu gosto da franqueza, então que bom que o nome já diz, Conversa Franca, né? E estamos com as calças curtas, D'Ambros. O que seria isso, será? Pegaram nós com as calças curtas? Pegaram. Vamos ver ao longo do programa. Vamos para as regras do programa de hoje? Cada vereador e vereadora tem 15 minutos de fala. Os cronômetros vão aparecer na tela para que o público possa acompanhar e os debatedores administrar o tempo como quiserem. Toda vez que o vereador ou vereadora falar, o tempo é descontado. Os participantes podem fazer perguntas entre si. Não são permitidas palavras ofensivas e nem questionamentos que fujam do tema. Caso não sejam respeitadas as regras, a mediadora pode chamar intervalo a qualquer momento. E o cronômetro fica suspenso. Boa conversa franca para vocês! Bora saber então quem começa essa conversa franca. A gente tem uma roleta virtual. Começamos com a situação, vereador Zé D'Ambros, a palavra é toda sua. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui com o Lucas Caranhato, que é um servidor, né? Um servidor que eu respeito muito, foi presidente desta casa, e com certeza a minha primeira pergunta é em quem ele votou em Caxias no primeiro e segundo turno. Boa, D'Ambros, vamos lá. Sexta-feira, o dia tá bonito, uma sexta ensolarada com festa da uva, mas a cidade não tá bonita como a sexta, né? Pelos problemas todos que nós temos e que se repetem nesses anos todos. A eleição, o processo eleitoral passado, como em todos os outros aqui da cidade, o PT tem uma responsabilidade muito grande. Estivemos juntos, eu e o D'Ambros, no primeiro turno. O PSB, que é o partido do companheiro D'Ambros, teve uma divisão. O D'Ambros apoiou a companheira Denise Pessoa. Tínhamos uma proposta de democracia participativa, de investimento na saúde, de mudar a educação, de qualificar as políticas públicas. Não fomos para o segundo turno e, em razão dos projetos apresentados, que era
da extrema-direita, da farsa da extrema-direita e dos limites que haviam do governo Adiló, o PT entendeu, né, que o mal menor era apoiar o governo Adiló e assim fizemos. E lhes digo mais. Se a deputada Denise tivesse ido para o segundo turno, perdia para o Scalco. Porque nós estamos numa cidade, numa região de uma direita muito fortalecida. Agora, que bom que a deputada Denise tem olhado para Caxias e que bom que o prefeito Adiló tem respeitado e tem utilizado muito a força da deputada, claro, com o Mauro Pereira também lá em Brasília, para trazer recursos e para melhorar muito a nossa cidade, que só cego que não enxerga. Tem muita coisa para melhorar, Agora, dizer que não está sendo feito nada, como a gente escuta no plenário, isso é uma inverdade. Mas, D'Ambrosa, vamos lá, tu citasse o exemplo da Denise. Caxias nunca recebeu tanto investimento do governo federal como tem recebido no último período. São quantias enormes, são valores importantes de recursos e recursos de emendas parlamentares. Eu cito emendas parlamentares para a reforma das UBSs, para os parquinhos, para, por exemplo, aquela estrada que liga o bairro Cruzeiro a Santa Lúcia. Por que o governo Adiló não utiliza essas emendas, os recursos dessas emendas, e transforma esses recursos em obras? É porque essas emendas são da deputada? Qual é o problema? Na verdade, assim, todas as emendas, e o senhor sabe disso, precisam de uma contrapartida. Então, que bom que o município utilizou o PAC, que eu considero um dos melhores programas do governo federal, mas todas as emendas têm que ter contrapartida. A deputada disponibilizou 5 milhões para Claudino, lá da estrada que liga Santa Lúcia ao bairro Cruzeiro. Sim, 5 milhões, lá precisa 40 milhões. Então o município vai colocar mais uma parte para fazer mais alguns quilômetros ou até metros. Mas pegamos a UBS da Vila Romana. Quanto o município está colocando de contrapartida? A UBS aqui do caminho da Terceira Légua, no Oriental. Quanto o município está colocando de contrapartida? Então, é muito importante a emenda, mas precisamos considerar que sempre o município precisa colocar uma contrapartida. E aí? Muitas vezes tem que tirar de outras rúbricas. Então, quem esteve no executivo, o senhor é um servidor, e o senhor deveria agradecer muito o prefeito Adiló, porque sua aposentadoria daqui a uns anos vai ser garantida graças à mudança do FAPS. Então, o senhor deveria agradecer o prefeito Adiló e dizer o seguinte: eu considero o prefeito Adiló, primeiro, com muita coragem. Tem muitas coisas que precisam melhorar e eu sou um crítico e não tem problema nenhum de ser crítico. Até porque nós temos exemplos em outras cidades, o próprio Alckmin, o melhor amigo dele se tornou um crítico, era o crítico da Câmara. Então eu tenho muitas coisas que eu vejo que não andam muito bem. Agora, resolver o problema da educação infantil, como esse prefeito vai resolver? Os alagamentos. E aí nós mexer na estrutura do FAPS para garantir a aposentadoria para os servidores, isso tem que ter muita coragem. D'Ambrosa, mas tu está dizendo que falta recursos de contrapartida. Por exemplo, nos parquinhos das escolas municipais não tinha contrapartida. Demorou 5 anos, até agora que está entregando 5 anos. Vejam, nós estamos na segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. E o que está sendo justificado aqui pelo governo é que precisa de contrapartida. Ainda bem, né? Porque ao invés de achar que é ruim ter que colocar contrapartida, são recursos que o município recebe e o governo justifica que precisa de contrapartida. E esse problema não é apenas com a emenda da Denise. Esse problema se dá com várias emendas de parlamentares de direita e de esquerda, quando, por exemplo, nas reformas da UBS, tu sabe muito bem, lá na tua região, na Zona Norte, nós temos uma UBS do Vila IP que chove dentro há muito tempo. E depois agora vai começar, tem um projeto, está se falando na licitação. Então eu não entendo qual é o problema. É
a falta de contrapartida ou é a falta de projeto? Porque uma hora se justifica com uma coisa ou outra. Ou ainda é a questão política Bom, que interfere. Se não tivéssemos projetos, não estaríamos executando todas essas obras. Mas muita coisa anda lento. Muita coisa anda lento e concordo contigo. A questão da saúde, o senhor aprovou, votou sim, eu votei sim, na lotérica do SUS, de que nós tenhamos uma lotérica nos 48 municípios, tem que achar uma forma. E eu reconheço o esforço, e vejam bem como é importante a participação de muitas frentes, quando a pauta é única. Quando estivemos em Brasília, eu era presidente da Câmara, que a deputada Denise marcou com a ministra, foi prefeitos do PL, foi prefeita de Ló, foi deputados, e nós fizemos ampliação, graças ao governo federal, de 110 leitos do Hospital Geral. Agora, hoje, aquilo que sobra do Livre é muito pouco. Eu gostaria de falar para o nobre colega que fazem muitos anos que eu venho falando da 6810, que graças a Deus essa lei está na Câmara e que é a lei que vai disponibilizar mais recursos no parcelamento de solo, né? Aquele que faz o condomínio, como que ele dá de contrapartida? Ele vai depositar num fundo, e esse fundo poderá reformar os parquinhos que o Lucas cobra. Tem muita coisa que demora, eu concordo. Mas o problema é que pensar numa cidade desse tamanho, em saúde, 6 mil novos alunos. O senhor é professor? Só nesse ano, 6 mil novos alunos. Tem escola, nobre professor, que tem 17% de venezuelanos. Exatamente, e a prefeitura não garante o atendimento, por exemplo, e a formação dos professores em espanhol, ou não garante uma série de outras políticas para essas pessoas, e como nós não temos fronteira fechada, nós podemos receber pessoas de todos os lugares. Aliás, eu quando o presidente recebi aqui a SIC, e nós estamos num momento de alta empregabilidade das pessoas, então o empresariado reclama que falta mão de obra, nós estamos recebendo essa mão de obra para trabalhar. Mas eu quero voltar aqui, o vereador D'Ambros, falar a questão de serviço público. E o prefeito Adiló mentiu. O prefeito Adiló mentiu quando falou no primeiro governo que ia valorizar o serviço público e fez uma reforma da Previdência. Para você que é servidora ou servidora aposentada, professora, que trabalhava nas obras, guarda municipal, sabe que hoje tem que pagar 500, 600, 700 reais por um fundo de aposentadoria. Em contrapartida, quem está no regime geral, a pessoa que está de CLT, depois que ela se aposenta, ela não contribui mais. E o prefeito Adiló dizia que o caixa da prefeitura estava falido em razão do FAPS. Eu te pergunto, foi feita a reforma, os aposentados contribuem. A cidade, depois da reforma, melhorou ou piorou? Porque eu sigo escutando a mesma celeuma que não tem dinheiro ainda. Eu digo que o prefeito Adiló falta com a verdade quando na campanha ele se comprometeu que ele não ia fazer a reforma administrativa. No dia 8 de janeiro, ele manda uma reforma administrativa assodada que ataca o serviço público. Então a minha pergunta, D'Ambros, o Adiló, ele não gosta do servidor ou ele quer terceirizar tudo na prefeitura? Essa lei que dá, esqueci o número da lei, que dá o percentual aí gradual aos servidores, nós aprovamos. E essa mudança administrativa serão para os próximos que farão concursados, os próximos que farão concurso. Agora, quando a gente está no executivo, e a gente percebe que a cidade tem centenas de loteamentos, que nós temos mais de 30 acessos sem pavimentação, que nós percebemos gente chegando, que nós percebemos que nós temos 354 mil veículos cadastrados em Caxias e mais uns 40 mil de fora e que não se anda mais. Tem coisas que precisa melhorar, concordo. E eu tenho muita admiração pelo serviço público, tenho muita admiração agora, por exemplo, a Secretaria de Transportes. Precisa intensificar a questão das EPIs. Nós precisamos ter e fortalecer o transporte público. E olhem bem, quanta crítica tivemos, eu fazia parte do governo Alceu, do piso rígido do centro. Nunca mais deu manutenção e mais 30 anos não teremos mais manutenção. Então tem muitas questões no município que sim, precisa melhorar.
Concordo, sim. Agora, tudo não se faz. Mas, D'Ambrosa, quero pegar um gancho, tu que foi do governo ao seu. A gente poderia citar governo Pepe, o que o governo Pepe fez na saúde, democracia participativa, a turma discutia através do AP. No governo Sartori, o asfaltamento do interior, limpeza urbana. No governo ao seu, pavimentação. Qual é o legado do governo Adiló? E não é um governo novo, né? O governo Adiló que está indo para o 6º ano. O que o governo Adiló tem de marca que melhorou na vida das pessoas? Bom, qual área? Quem está lá no alagamento, não começou ainda, sim, está muito atrasado, incompetência de algumas secretarias que ainda não foi para licitação. Eu sou muito franco, e o nome do programa já diz. Bom, são quantos? Mais de 60 obras do Canaliza Caxias, por que não começou 2, 3 já? Bom, agora tem um pacote de 24 obras, Canaliza Caxias. Toda a pedra vai ser feito calçamento em outras ruas. Inclusive, nós vamos ter notícia boa daqui a uns dias sobre o saneamento de muitas ruas, que hoje eu tenho reunião na Secretaria de Obras. Então, o prefeito Adiló deixa muitos legados, mas muitos legados. Deixa 31 escolas de educação infantil, que inclusive gostaria de convidar o senhor para conhecer alguns lugares que será construído, que eu conheço os 31 lugares. O primeiro pacote é 16 obras. O terreno na Valdir Vicência, aqui no Santo Antônio, já está pronto para iniciar. Não é uma empresa licitada que ganha com menor preço, não, é um consórcio. Então nós teremos sim mais 31 escolas de educação infantil, que o município, o senhor entende muito bem, vai passar a receber do governo federal o Fundeb, que hoje nós perdemos. E o senhor foi meu colega, Sabe o quanto eu lutei pela PPP da Educação Infantil em 2021 e dizia, espera a PPP da iluminação que tem 31 servidores, dá para esperar. Não, o governo antecipou e colocou primeiro a iluminação. Então, a educação infantil vai ser um marco desse governo, porque nós vamos ter todas as crianças nas escolas, e isso é um grande legado do nosso prefeito Adiló. Veja, o nosso colega aqui que defende o governo não consegue destacar até agora, em 2026, um legado. O prefeito Adiló e a gestão não deixam legado para as pessoas. Ele prometeu na campanha a passagem a R$13,50, hoje nós somos uma das passagens mais caras do Brasil. Na medida que, tu que é morador da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Leste, sabe a dificuldade que é pegar o ônibus nessa cidade. É mais barato pegar Uber e não tem linha. Na saúde, e aí eu te pergunto, D'Ambros, nesse governo que não tem legado, até agora o prefeito Adiló não tem algo positivo para mostrar para as pessoas. Educação infantil, não saiu. Obras de drenagem, não saiu. Saúde, eu pergunto, na tua avaliação, como um cara sério, um cara que eu respeito, o problema da saúde foi incompetência, foi má gestão? Qual é o problema da saúde em Caxias? Depois da pandemia, mais de 30 mil caxienses deixaram de pagar plano de saúde. Mais de 30 mil. Então, o SUS... Não existe programa melhor de saúde que o SUS, só que tem limites. Hoje eu recebi, inclusive, reclamações de muita gente no SES. O SES será mudado de local, porque ali está um absurdo o atendimento ali. Olha, eu discordo plenamente. A gente precisa, Lucas, aprender um pouco com o Pepe. Tá? O PT precisa, esses novos que estão aí, aprender um pouco com o Pepe. Ou seja, fazer a crítica sugestiva, a crítica indicando caminhos. Agora, dizer que não tem nenhum legado prefeito Adiló, os alagamentos até o final do governo serão resolvidos. Os alagamentos, quem conhece o De Lázaro, quem conhece a Caetano Melo Filho, que vem toda a água do Instituto Federal, quem conhece aqui a Visate, o túnel da Mateus Janela, o senhor pode me dizer assim, com dinheiro do governo federal, se não tivesse projeto, não teria já nos próximos meses a licitação para o túnel, que vai custar 58 milhões e vai resolver o problema do alagamento de 10 bairros na frente do Via Atacadista, que vai ter uma profundidade até de 20, uma galeria até 20 metros de profundidade. Então, o legado dos alagamentos, nem uma criança fora da escola, tantas obras de pavimentação que nós vamos ter ainda.
vamos ter. E que o senhor vai poder presenciar e estar nas inaugurações. O governo Adiló é o governo do que só promete, você já está justificando o que vai acontecer, mas não aconteceu. Na questão da saúde, vejam, quem defende o governo aqui diz que nós recebemos mais pessoas depois da pandemia. Mas não é um problema só de Caxias, é um problema do Brasil. Como é que lá em Recife, no governo do prefeito João Campos, se resolveu o problema da saúde? Se ampliou as consultas, se investiu na atenção básica. Em Caxias, não. Em Caxias, a saúde faz gestão com verba de emenda. E a gente não disse aqui que o orçamento do município de Caxias, de quando o prefeito Adiló entrou em 2021 até hoje, 26, o orçamento só aumentou. Então, tem mais recurso que entra. O problema é de gestão. Só pode ser, porque nós não estamos em Jaquirana, em que pese eu gostar muito de Jaquirana, mas o orçamento de Jaquirana é isso aqui, e de Caxias é muito alto. Outra questão, ou é incompetência ou é alguma outra questão na área da saúde, porque o prefeito Adiló manteve uma secretária que defenestrou a atenção básica, que virou as costas para a Câmara de Vereadores com cobranças e trocou agora no início do segundo governo. Então, são questões excessivas. Eu pergunto para ti, que está esperando 3 anos para uma colonoscopia. Eu não quero saber se não tem dinheiro, a pessoa precisa disso, porque ela vai morrer de câncer. E o governo Adiló hoje passa o chapéu no uso de emendas parlamentares para fazer atenção básica. Mas vamos falar de educação. Já que vamos vir para a educação, o vereador lembrou aqui o D'Ambrós, eu sou professor com muito orgulho. Sabe qual o legado que o prefeito Adiló vai fazer? É de jogar os 9º anos de escolas. Eu vou pegar lá na região do Reolon, do Machado de Assis, a turma do Reolon, do Mariane, do Matioda, que estudava no Machado. Vai ter que estudar no Cristóvão, porque o prefeito Adiló acabou com os 9º anos em 15 escolas. Eu te pergunto, D'Ambrós, entre nós aqui, tu que é um cara que eu respeito, um cara de comunidade, assim como eu, fechar 9º anos, fazer com que uma criança saia do Reolon para vir pro Cristóvão, é um legado positivo pro governo Adiló? Olha, mal construído. Foi muito mal construída essa mudança para os 9º anos. Isso eu falo aqui, falo na base, lá não tem problema nenhum. Agora, tinha que achar uma saída. Ou tu, ou o município, oportunizava uma criança entrar na escola, ou a mãe não poderia trabalhar. Então, os 9º anos estão todos estudando. Eu até concordo que exista evasão, que tenha problemas, mas todos eles, inclusive, com transporte, estão nas escolas. Foi alternativa para todas as cidades aqui que mandaram gente para Caxias que teve problema de alagamentos e que chegam e continuam chegando todo dia. Inclusive, reafirmo, 6.000 novos alunos nas escolas. Então foi a alternativa que o governo buscou e encontrou. Veja bem, encontrou para prejudicar as pessoas. Veja uma criança do 9º ano lá do Leonor Rosa, na Vila Romana. Ela saia de lá e tem que vir estudar no Cristóvão. Cristóvão está faltando professores. Como está faltando no Maria Araci, para a gurizada que estava estudando lá na Arnaldo. No Maria Araci está sem professor. Então o município largou os 9º anos para os estados. As pessoas querem, e nós valorizamos o município e a rede municipal, que é a melhor rede. E o que o município fez? Jogou para o estado, disse que teria a garantia de um bom atendimento e não tem. E mais, a justificativa que era para abrir turmas da educação infantil de 4 e 5 anos. Em várias dessas escolas não abriram turmas de 4 e 5 anos, abriram 3º, 5º anos. E pior, em alguma dessas escolas tem sala sobrando. Ou seja, lavaram as mãos com os 9º anos. E te pergunto, já imaginou se o prefeito Adiló continuar fechando 9º anos? 8º ou 7º? É uma tristeza, porque essas crianças do 9º ano têm uma tendência a evadir, na medida que é uma distância muito longe das suas casas, para as escolas que foram destinadas. Ainda, o meu colega aqui, o D'Ambrós, falou que nós, da oposição, o PT, tinha que aprender com o Pepe, e o Pepe saiu da prefeitura com 92% de aprovação. Eu queria fazer uma pesquisa de opinião. Qual é a aprovação hoje do prefeito Adiló?
Qual é a aprovação hoje do prefeito Adiló? Na saúde, na educação, no transporte público, com essas promessas de obras que não acontecem. Mas eu quero dizer, D'Ambrosio, que nós fizemos várias sugestões. Eu fiz uma indicação em 2021 para fazer um guarda-reio. Um guarda-reio que custava 20 mil, lá na Chapa, lá do lado do Valão do Planalto. Sabe quanto tempo demorou para fazer o guarda-reio? 4 anos. E o guarda-reio saiu depois do processo eleitoral de 2024. Eu tenho uma sugestão para o governo que é de aumentar as equipes de atenção básica, de agentes comunitários de saúde e de agente de combate às endemias. Eu te pergunto, o governo não aceita a sugestão de oposição? Qual é o problema? Porque tu me fala em sugestão, eu faço a crítica, apresento a sugestão em várias áreas. Não saiu o guarda-reio, o senhor votou no Adiló. Eu fico feliz. Bom... Votei no Adiló porque eu tinha entre o caos e a farsa. Eu votei pelo caos. Eu quero dizer o seguinte, que nós, do PSB, apresentamos uma cartilha com 40 propostas, inclusive criando 2 secretarias. Regularização fundiária, eu reafirmo, mesmo tendo distorcido minha fala, o meu vídeo, não tem problema nenhum. Teve uma colega que distorceu um vídeo, não tem problema nenhum, eu... digo e reafirmo, precisamos aumentar a arrecadação da cidade. Como? Com a 6810, que é essa lei da compensação, que inclusive deve ir parte do recurso para a Secretaria de Gestão Urbana, porque tem que melhorar o miúdo da cidade, tem que melhorar essas questões, tem que melhorar, e sem recursos, ampliando as equipes, criamos um fundo. Então, parabéns, Weber. Gestão urbana precisa melhorar o miúdo da cidade, olhar as coisas pequenas. Eu acredito que precisaríamos de um novo georreferencial. Se a regularização fundiária está com dificuldade para entregar títulos, né? Eu cito o Centenário 2, que o senhor conhece bem, que estão há 30 anos com todos os serviços do município, coleta de lixo, água, luz, calçamento, e não contribuem. Querem contribuir, querem pagar o IPTU. Tem que fazer uma força-tarefa, colocar mais estrutura na Secretaria de Urbanismo e entregar escrituras para poder mais gente pagar IPTU. Já que o senhor falou do Centenário, pena que o governo esquece da UBS lá do Centenário, que está caindo faz tempo e não tem médico. Mas já que o senhor falou em recurso... nós votamos aqui a PPP da iluminação pública, e tem recurso. E lá na EPI Imigrante as luzes estão queimadas. Como estão queimadas em várias praças que era de responsabilidade sair recurso. O senhor sabe disso. O senhor sabe que na licitação já dizia, primeiro... começava pelas perimetrais, ia se expandindo toda a troca do LED. E foi feito. Agora começam as praças, depois vem o interior. Quantas lâmpadas tem queimadas hoje na cidade, colega? Bom, eu não sei quantas tem queimada. Agora, para a mulher, o estado do Rio Grande do Sul, que é um dos que tem mais vítimas de feminicídio, para a mulher que está esperando o ônibus lá ao lado da EPI do imigrante, na escuridão, ela não quer saber dessas outras justificativas e desculpas do governo. Ela quer a luz trocada. E nós estamos falando de uma lâmpada. Eu poderia citar o banheiro, por exemplo, lá da EPI imigrante. Banheiro. As pessoas que precisam usar o banheiro, como da praça. Então, o senhor fala no miúdo, eu também acho que o miúdo, mas o governo Adiló, ele não vai bem nem no atacado e nem no varejo, porque são justificativas que nós precisamos aprovar a lei, e o banheiro da praça está queimado, a luz do EPI imigrante, né? O banheiro da praça está em péssimas condições, a luz do EPI imigrante da mesma forma, a UBS do Vila IP também, lá no Vila Lobos não tem uma UBS adequada e não tem escola de educação infantil. Então, um outro detalhe que a gente poderia dizer, isso já foi no passado, já que o senhor falou no PEP, o senhor que foi coordenador do orçamento comunitário no governo Alceu, o governo Adiló foi... Com muito orgulho. Coisa boa. Pena que o prefeito Adiló esqueceu que foi secretário de obras do governo Alceu e não faz participação popular alguma, porque eu nem sei para que serve o orçamento comunitário do governo Adiló, não escuta ninguém. Não escuta ninguém, o governo Adiló não escuta, porque faz da sua própria cabeça. Quando nós emendamos a LDO aqui, ou a LO, ou propomos, inclusive a base do governo vota contra, com raras exceções, como que aconteceu recentemente. O senhor não acha que democracia participativa era importante? E por que o governo Adiló não usa o orçamento comunitário para nada? Olha,
O Canaliza Caxias, ele vai disponibilizar aí muita pedra. Então, tenho certeza que até o final do governo nós vamos calçar muitas ruas de forma comunitária, que é o melhor projeto. Tem 4 calceteiros, temos reunião dia 11 para definir várias ruas. Então, o governo tem se preocupado, sim. É demorado, é burocrático, mas vejam, nós já entregamos quantas? 3.000 caixas d'água. Para famílias que precisam, que vão pagar 3,28 em 60 vezes, só na região norte, que o senhor conhece bem, já passou de 1.000 caixas d'água para famílias que não tinham caixa d'água. Vão pagar 3,28 em 60 vezes. Isso não é um projeto social? Isso não é um legado do nosso governo de Ló? É sim. Bom, ainda bem, né, D'Ambrosio? Em 6 anos de governo, se um governo da cidade de Caxias do Sul não conseguisse entregar caixa d'água, vejam, o legado do governo Adiló é ter entregado caixa d'água. Enquanto nos outros governos aí logo atrás foi ter ampliado escola, foi ter feito creche, foi ter feito UBS, o legado do governo Adiló foi ter feito caixa d'água. Tristes tempos. O legado do governo Adiló vai ser resolver os problemas de alagamentos da cidade, 95% dos alagamentos com construção de 5 piscinões, resolveu a questão do FAPS, que com toda a polêmica resolveu, e resolveu a questão da educação infantil e muitos quilômetros de extensão de água para os interiores. Muita coisa boa o governo Adiló nesses 5 anos. Vamos para o 6º ano, né? Vereador Zé, desculpa. Vereador Lucas, é que o seu tempo está quase terminando, vereador Zé. Deixar então E daí o senhor pode fazer a sua conclusão? Eu tô achando que o governo Adiló, já que eu sou professor, o governo Adiló parece aquele aluno que não estudou para a prova, não entregou o trabalho, a mãe não veio pegar o boletim e ele só apresenta desculpa. A culpa foi do meu colega, choveu, o cachorro comeu o meu caderno e vai ser sempre no futuro. Mas, professora, o ano que vem eu vou melhorar. Vai dar, o ano que vem eu vou entregar o trabalho. É só promessa, gente. E a vida das pessoas, especialmente das pessoas mais pobres, ela não tá melhor. Com dinheiro do governo federal, com deputada federal e outros deputados trazendo recursos como nunca antes na história, todas as falas aqui de quem representa o governo são de obras que não aconteceram, são de melhorias que precisam acontecer. A oposição é responsável. Eu aqui represento o meu partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Temos bancada desde 89. Votamos no governo Adiló porque entendemos que o mal menor era esse. E, inclusive, o prefeito Adiló, que foi diretor-presidente da Codeca, e a Codeca, com graves problemas nesse momento, o prefeito tem se demonstrado uma pessoa sem palavra porque disse que não a privatizaria e hoje vários rumores apontam para esse sentido. Tudo que for para melhorar a vida do povo, nós seremos parceiros. Mas a democracia nos colocou nessa função de oposição e assim nós trabalharemos cobrando aquilo que é o básico, que é garantir políticas públicas e melhora da vida, especialmente dos que mais precisam. Obrigada, Lucas. Para concluir, bom, a Codeca, obrigado à prefeitura que nos escutou, o DCC, toda a cobertura das valas do Canaliza Caxias vai ficar com a Codeca. Agora, o senhor tem que enxergar as coisas boas e aprender mais com a Denise e com o nosso querido Pepe, porque fazer um vídeo de um caminhão nos LEDs da Júlio de Castilho, onde toda a cidade, os pobres, nós, dos bairros, viemos aproveitar, então o senhor tem que aprender mais. E a EPI continua sem luz, né? A EPI, a gente continua com a luz queimada. Vereador Lucas, que representou a oposição ao governo, muito obrigada pela sua participação. Vereador Zé, que representou a situação do governo, obrigada pela sua participação. Estamos indo bem, obrigado. Vocês foram muito bem. Gente, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. A gente agradece a participação de vocês, se vocês quiserem agradecer. Agora é só agradecer. Posso dar um abraço nele? Pode. Tá aí, gente. Muito obrigada. Você revê esse programa hoje ainda à noite, às 9 horas da noite, e também no canal do YouTube a qualquer horário. Fica disponível aí o Conversa Franca sobre Caxias do Sul, olhada pela oposição e pela situação. A gente agradece toda a equipe e a gente se encontra na programação da TV Câmara Caxias. Tchau, tchau, gente.